Krishna disfarçado de Shivaji. Dizendo isso, aquele belo como uma nuvem, ele mesmo assumiu a forma do rei Shivaji e, montado num cavalo, saiu imediatamente da casa. Os homens que estavam sentados para ouvir o Kirtan não sabiam deste evento. Ó piedosos, os bhaktas de Deus, escutem a história extraordinariamente maravilhosa. A vida do mundo apareceu de repente perto da casa onde o Kirtan estava a ser realizado. Ele mesmo gritou em voz alta: "Oh, o rei está fugindo!" 2000 soldados Patan haviam sitiado a casa. Eles olhavam para a frente e para trás e viram claramente o rei. Por um momento, ele chegou ao alcance da vista deles e imediatamente se apressou. O Senhor do Mundo, com o exército às suas costas, operou uma grande maravilha. Os cidadãos deixaram as suas camas desordenadamente, ficaram nos terraços das suas casas e conversavam entre si. O rei está a correr na frente e os soldados muçulmanos perseguem-no. Agora a sua vida não pode estar segura. Podemos ver claramente o desastre futuro. Para os espiões que estavam à espreita no exército inimigo, a vida do mundo apareceu como o rei Shivaji. Alguns gritaram: "Aqui está o rei a fugir, apanhem-no!" Os soldados ficaram consternados e começaram a correr desordenadamente. Ele foi visto perto de um homem, mas quando tentou agarrá-lo, não viu ninguém. Alguns pensaram em matá-lo em vez de correr atrás dele. Alguns gritaram: "O que é que vocês estão a procurar? Aqui, ali! Cerquem-no!" Outros gritaram: "Covardes que vocês são! Vocês não conseguem segurar um único homem corajoso!" "Somos 2000 bravos soldados e que ele tenha escapado do nosso meio é vergonhoso para nós. Por que é que vocês carregam armas nas mãos? Por que é que não cortam as suas próprias gargantas com elas?" Alguns clamaram: "Apanharemos o rei em nosso tempo livre, quando for dia. Não podemos ver agora, então para que lutar por nada?" Sharangadhar, Deus, permaneceu firme por um tempo em um lugar e realizou um milagre. Ele se mostrou imediatamente e gritou: "Ele foi encontrado, apanhem-no!" Os soldados foram em busca do pedido dele, mas o Senhor do Mundo não pôde ser capturado por eles. Às vezes, ele aparecia perto deles, mas quando tentavam capturá-lo, ele escapava para longe. Era uma quinzena brilhante e, portanto, havia luar. Com a ajuda dessa luz, os muçulmanos começaram a correr. No decorrer de 3 horas, eles foram levados a 64 quilómetros de distância para uma selva terrível. A vida do mundo levou o exército para uma selva montanhosa, muito assustadora e árida, cheia de arbustos espinhosos, e depois retornou. Todos os soldados olharam ao redor, mas não conseguiram ver o rei Shivaji em lugar nenhum. Eles disseram: "Estávamos a trabalhar sob uma ideia errada e corremos à noite por nada." Alguns disseram: "Os nossos olhos estavam descontrolados e ofuscados e por isso fomos colocados em apuros por nada." Outros disseram: "Não o vimos claramente perto de nós." Quando começaram a retornar, a lua já se havia posto. Na escuridão da noite, eles não conseguiram ver nada e não conseguiam encontrar o caminho. Cavalgaram um após o outro e tropeçaram. Começaram a dizer uns aos outros: "A perspectiva não é boa." Os espinhos roçavam em seus corpos e as suas roupas estavam rasgadas. Alguns lamentavam em voz alta, dizendo: "As nossas vidas estavam em perigo." Estava extremamente frio e, portanto, o exército estava em condições perigosas. Eles lutaram na selva árida e os seus cavalos fugiram. A vida do mundo realizou um milagre e não tirou a vida de ninguém. Os muçulmanos vagavam por aqui e ali nus e foram todos atingidos por um grande desastre. As suas armas caíram das suas mãos e os seus cavalos já haviam fugido para a floresta. As suas roupas foram arrancadas pelos arbustos espinhosos e todos estavam em péssimas condições. Assim,
Tendo punido os mal-intencionados, Chakrapani Krishna retornou ao Kirtan de Tuka e dançou, cheio de amor. Nenhum dos ouvintes sabia o que havia acontecido. O senhor de Pandari havia evitado o desastre e havia formado uma grande maia. Ilusão. A vida do mundo aproximou-se de Tuka e sussurrou ao seu ouvido todas as notícias, dizendo-lhe para continuar o seu Kirtan com amor e sem nenhum medo em sua mente. Então toda a audiência gritou: Vitória! Vitória! Bateu palmas e cantou em voz alta os nomes de Deus. Os Vaishnavas dançaram no Kirtan e Vanmali, Vishnu, ficou satisfeito. Todo o povo contou ao rei sobre a chegada do exército inimigo e como ele fugiu sem ser combatido. O rei maravilhou-se e disse que o marido de Rukmini estava satisfeito com ele, pois um desastre irresistível havia caído sobre todos. Ele sentiu-se satisfeito dessa maneira e continuou a ouvir o Kirtan. O público ficou acordado por 4 vigílias, 12 horas, e depois amanheceu. Lâmpadas auspiciosas foram acesas sobre o marido de Rukmini e o povo gritou os nomes de Hari e prostrou-se no chão cheio de amor. Quando o rei estava a voltar para casa, os homens e mulheres da cidade o abordaram dizendo: Ontem à noite vimos alguém como tu a correr pela cidade rapidamente. Quando os muçulmanos te viram, correram atrás de ti. Mas como tu escapaste do desastre, nós nos perguntamos muito como é que foi. O rei maravilhou-se profundamente e disse: Os feitos de Deus são insondáveis. O misericordioso Chakrapani Krishna salvou-me da calamidade.